E aí, gente, salve, salve. Tony Devito por aqui, chegando para mais um conteúdo. Como você está vendo aí na tela, Drauzio Varela defende criminalização de Bolsonaro e seus asseclas. Essa vontade de ver Bolsonaro pagar pelos seus crimes não deveria ser exclusividade do Drauzio Varela, exclusividade minha ou de você que me acompanha aqui nesse canal. Ver Bolsonaro pagar pelos seus malfeitos deveria ser um anseio geral da sociedade. E, para piorar, em relação ao crime mais grave cometido por Bolsonaro, ou melhor, os crimes, aqueles durante a pandemia. Isso está ficando no esquecimento. O brasileiro tem memória curta, não tem essa história? Parece que boa parte da sociedade já esqueceu do que Bolsonaro fez durante o tempo de pandemia, quando a gente enfrentou uma crise sanitária gravíssima, uma das mais graves dos últimos 100 anos, e quem estava na presidência da república era o Ceboso. E o Drauzio Varela gravou um vídeo, uma entrevista, em que ele fala sobre o que Bolsonaro cometeu durante a pandemia de errado. Ele não era só negacionista, era muito pior. Bolsonaro não é simplesmente um negacionista. Ele tem nas costas o peso de mais de 700.000 vítimas, pessoas que perderam a vida por causa daquele vírus que foi negligenciado e, ao mesmo tempo, que Bolsonaro utilizou como plataforma política para ganhar votos, para ganhar apoio, para ganhar mídia, engajamento e etc. Bolsonaro usou a pandemia politicamente e isso vitimou milhares de vidas. E quanto à punição que ele deve receber, não temos nada em andamento, nenhum processo, tudo parado, tudo engavetado, tudo mofando nas gavetas do Ministério Público, da Justiça, e isso é muito lamentável, minha gente. É uma coisa que é de deixar indignado. Bolsonaro está se safando não só dos seus crimes mais graves, como eu sempre falo, os cometidos durante a pandemia, como também outros, porque o sujeito, ele gabaritou o Código Penal. Praticamente tudo que tem ali no nosso Código Penal, ele marcou X em cada artigo. É um criminoso contumaz. Vamos ouvir o desabafo do doutor Drauzio Varela em relação à impunidade que assola o nosso país, principalmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus malfeitos cometidos durante uma pandemia. Eu não imaginava que pudesse haver uma campanha sistemática envolvendo tanta gente para disseminar informações falsas. Eu uma vez disse que o presidente da República naquela época não era um negacionista. Eu sou contra o uso desse termo. Eu acho que negacionismo é eu dizer, olha, eu estou com preguiça, eu não vou tomar vacina porque eu acho que eu vou escapar disso e não vai acontecer comigo. Isso é uma coisa, isso é negacionismo. Agora, você disseminar informações falsas, você tirar a máscara de criancinha, você ser contra o uso de máscaras, você ser contra a vacinação, você agir para impedir que o país tivesse acesso a essas vacinas, essas pessoas não são negacionistas, são ativistas. Elas trabalharam esse tempo todo para disseminar o vírus. Foi esse o trabalho delas. São pessoas que querem disseminar as doenças transmissíveis, infecciosas, que nós levamos décadas para controlar no Brasil. Uma pessoa que diz que você não deve vacinar contra a Covid está lançando dúvida na população, de um modo geral, contra todas as vacinas, e não só contra a Covid. Esse pessoal praticou organizadamente, em grupo, crimes contra a saúde pública brasileira. E eles têm que responder criminalmente. Quanta gente morreu, quanto sofrimento humano essa gente disseminou pelo país.
com o apoio de uma figura central, que era o presidente da República, e os asseclas dele que passaram pelo Ministério da Saúde, pessoas absolutamente ignorantes, um dos quais era médico, o que é pior ainda, porque se é o médico que fala, você tem de respeitar mais, com o apoio de várias sociedades médicas. Isso não pode ficar assim. Tem que ter uma resposta da sociedade, uma resposta da lei que os considere criminosos, que é para que esses atos não sejam repetidos na próxima. Muito contundente a fala do doutor Drauzio. Bolsonaro foi exatamente o que o Drauzio descreveu, um agente disseminador. Além de tudo, plantou essa semente dessa erva daninha do questionamento às vacinas, do negacionismo em relação às vacinas. Se hoje nós estamos com dificuldade para atingir números de vacinação, com risco de doenças erradicadas voltarem ao país, tudo isso se deve ao discurso de Jair Bolsonaro. A sua atuação como presidente da República, usando do cargo para levantar a bandeira contra a vacina, levantar a bandeira contra essa tentativa de combater um vírus. Naquele momento a gente não tinha ainda medicamento, então você precisava ter as ações como o uso de máscara, o distanciamento social, ficar em casa se fosse possível. Tudo isso eram formas de tentar evitar a disseminação do vírus. E Bolsonaro se colocou contra qualquer iniciativa para impedir que as pessoas se contaminassem. É bom que a gente lembre que a estratégia que Bolsonaro queria usar na pandemia era a imunidade de rebanho, que significava que todo mundo deveria pegar o vírus, para que pudesse haver essa suposta imunidade. Foi uma atuação criminosa de Bolsonaro e de seus asseclas, seus aliados, pessoas que faziam parte do seu governo, como bem lembrou o doutor Drauzio. Essa gente está impune e muito provavelmente vai ficar impune para sempre. Essa gente não vai ser punida, Bolsonaro não vai pagar pelos crimes cometidos na pandemia. Sinceramente, eu não tenho mais esperanças quanto a isso. A gente já viu ele tentar dar golpe de estado, a gente já viu ele roubar joias que eram da presidência da república, a gente já viu ele sabotar o combate a um vírus contagioso, perigosíssimo, novo, do qual a gente não sabia nada. A gente já viu esse cara desrespeitar toda a Constituição, todo o Código Penal, e ele ainda está solto, fazendo campanha para seus aliados nessa eleição municipal de 2024. E o Procurador-Geral da República fala que só vai tomar uma decisão, só vai tomar uma atitude depois das eleições. O que é que a gente pode fazer a não ser ficar desesperançoso? E eu faço coro com o que disse o doutor Drauzio. Essa gente precisa ser punida. Agora, se vai realmente ser punida, aí eu não boto muita fé, como eu já falei aqui no canal. Eu tenho uma triste intuição de que Bolsonaro vai ser mais um canalha que cometeu atrocidades nesse país e que vai morrer de velho, sem pagar por nenhum dos crimes cometidos. Eu tenho essa percepção. Infelizmente eu tenho isso. Gostaria de estar errado. Quero comemorar a prisão desse sujeito e poder vir aqui e falar: "Gente, eu errei. A minha previsão era furada, era totalmente fora de realidade. Foi preso, está pagando pelos crimes". Nossa, como eu vou ficar feliz de estar errado. Mas eu tenho esse mau pressentimento em relação a esse sujeito asqueroso que causou tanto mal ao povo brasileiro e ainda causa, porque está aí, solto, cometendo mais crimes e apoiando seus aliados que têm a mesma ideologia, a ideologia da destruição. Dá um like aqui para fortalecer esse trabalho, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet e seguimos juntos na luta por um Brasil mais progressista.